Boa noite a todos vocês. Quero saudar todos vocês aí do Instagram que estão aqui nos acompanhando e todos vocês que também teremos minutos maravilhosos aqui na presença do Senhor, no estudo da Palavra de Deus. E olha, mas antes de qualquer coisa, eu quero orar por você e eu quero orar com você nesse momento. E onde você estiver, eu gostaria que você curvasse a sua fronte, fechasse seus olhos, porque nós vamos consagrar esse momento a Deus. Nós vamos fazer desse momento aqui um momento onde Deus possa, de uma forma tão maravilhosa como foi ontem, Ele possa falar ao seu coração também neste dia. Me acompanhe em uma oração, por favor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos novamente nessa transmissão. Obrigado porque Tu nos dá o privilégio e a vida para celebrarmos mais uma semana de Páscoa. E Senhor, como está sendo especial e alegre poder experimentar, como temos dito, de algo diferente da Páscoa. Uma experiência diferente de Páscoa. Nesses tempos de pandemia não podemos estar aqui reunidos, juntos, abraçados, celebrando a Páscoa de Jesus, a verdadeira Páscoa. Mas Senhor, Tu nos concede a oportunidade para celebrarmos uma experiência diferente. E agora, Senhor, eu Te peço que assim como Tu falaste conosco de uma maneira tão especial nos minutos que passamos ontem, queremos, ó Deus, Te pedir também que mais uma vez Tu venhas falar ao nosso coração e mostrar-nos, ó Deus, que aquela última semana de Jesus na face da terra foi muito importante, porque Ele pensava em mim, Ele pensava em cada uma pessoa que está assistindo este vídeo agora, Ele pensava na humanidade. Senhor, que os nossos ouvidos e os nossos corações estejam receptivos a receber o ensinamento que Tu tens para nós nessa noite. Eu quero Te agradecer por cada vida que nos acompanha aqui nesse momento. Eles são muito especiais, e se eles estão, ó Deus, nessa transmissão, é porque eles estão, e assistindo esse vídeo, é porque eles estão sedentos pela Tua palavra. Então, meu Pai, que a Tua palavra venha ao encontro do coração deles, transmitindo mais uma lição maravilhosa, especial para os seus corações hoje. É a oração que eu Te faço, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito bem, você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa jornada Estrada para o Calvário. Hoje, terça-feira, mesmo que você não esteja assistindo esse vídeo, nós vamos falar da última terça-feira de Jesus aqui na terra. E olha, ontem nós falamos sobre aquele acontecimento onde Ele, com a sua palavra, amaldiçoou uma figueira. Nós retiramos aquele momento daquela segunda-feira, daquela última segunda-feira de Jesus, para trazer as lições que Ele queria para os seus discípulos e que chegaram para nós. Hoje, terça-feira. E vamos lá, o que aconteceu na terça-feira, na última terça-feira de Jesus na terra, hein? Talvez você já tenha pesquisado alguma coisa. É bem certo, e vale aqui a observação, que há algumas pequenas divergências entre alguns teólogos. Uns dizem que os acontecimentos foram no dia, outros dizem, não, esse aqui não foi nesse dia, foi no dia seguinte, ou foi no dia anterior. Mas o fato é que tudo que falamos está registrado biblicamente, e eu tenho seguido aqui uma linha de raciocínio, de pesquisas, que faz parte da maioria dos teólogos, da maioria dos estudiosos da Bíblia. E na terça-feira, sim, na última terça-feira que Jesus passou na face da terra, foi um dia assim bem frenético também, assim como foi a segunda-feira. Mas retiramos um desses acontecimentos para falar com você, e eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos. Se ontem lemos Mateus, hoje vamos ler um outro evangelista, Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, eu quero ler com você dos versículos 41 ao versículo de número 44. Marcos, capítulo 12, versículos 41 ao versículo de número 44. Diz assim a palavra do Senhor. Me acompanhe aí nessa leitura, fique bem atento a esse texto. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias, enquanto uma viúva pobre chegou-se
e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes, preste bem atenção, hein? Ontem Jesus deixou uma grande declaração para os seus discípulos, e hoje também outra: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Trecho lindo, né? Isso aconteceu na última terça-feira de Jesus na terra. Uma terça-feira que eu falei para você que foi muito frenética, e eu digo por quê, eu relacionei alguns acontecimentos. Foi nessa terça-feira que Jesus debateu com vários mestres da lei, como eles eram conhecidos no passado. O debate girou em meio de vários temas. Eles debateram sobre a ressurreição. Aí nós vamos encontrar nessa terça-feira Jesus debatendo com os saduceus. Eles não acreditavam na realidade da ressurreição, e eles procuraram Jesus para debater com eles sobre isso. Nós vamos encontrar também nessa mesma terça-feira frenética, Jesus sentado no Monte das Oliveiras. Veja se você consegue imaginar essa cena. Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém, assim como eu e Teótrefes estamos aqui de frente para a equipe de produção desse vídeo, e de frente para as cadeiras desse templo. Jesus, Pedro, André, Tiago e João estavam no alto do Monte das Oliveiras, de frente para Jerusalém, e a Bíblia diz que os discípulos falaram para ele: Senhor, olha só para essas construções de Jerusalém, olha como elas são grandiosas, imponentes. E Jesus aproveitou aquela deixa para fazer uma espécie de um mini relato apocalíptico. Alguns estudiosos chamam de mini sermão apocalíptico, porque Jesus vai falar sobre os tempos do fim. Há umas passagens que tem como tema os sinais do fim do tempo, do fim dos tempos. Os discípulos perguntam: Senhor, quando é que vão acontecer essas coisas? E aí Jesus começa a lançar luzes e transmitir para os discípulos uma espécie de um resumo de como serão as coisas no fim dos tempos. A gente poderia ter selecionado esse acontecimento para falar sobre a terça-feira de Jesus, mas eu precisaria de muito tempo, mas muito tempo mesmo, para falar sobre tudo aquilo que Jesus detalhou para aqueles 4 discípulos. A gente não tem esse tempo todo. E um terceiro acontecimento, nesta mesma terça-feira, da última semana de Jesus na terra, foi quando ele entra no templo de Jerusalém, junto com seus discípulos, e ele fica ali no lugar, a princípio ele para num lugar chamado Pátio das Mulheres. Se você pegar a configuração ali do templo de Jerusalém, era um lugar espaçoso, gigantesco, e um lugar que por sinal era muito amplo, era chamado era Pátio das Mulheres, não porque somente mulheres poderiam ficar nele, pelo contrário, ele era um caminho para todas as pessoas que adentravam naquele perímetro do templo, todos passavam por ali, mas segundo a lei, segundo a tradição religiosa daquela época, as mulheres não poderiam passar daquele pátio. Aquele pátio ficava de frente para um portão famoso no templo de Jerusalém, chamado Portão de Nicanor. Era um portão que após uma porta de bronze que só passava por ela então os sacerdotes, só passava por ela os levitas, as pessoas que trabalhavam numa área mais, como é que se pode dizer, isolada, mais delimitada do templo. As mulheres só poderiam ficar naquela extensão gigantesca de um grande pátio que ficou conhecido como Pátio das Mulheres. Jesus passou por ali com seus discípulos, e ali era onde costumava ficar o maior fluxo de pessoas, não, como eu falei, não só mulheres. E Jesus passa por aquele lugar, e naquele dia, estou tentando resumir aqui o que acabamos de ler, Jesus pega e observa ali um grande movimento, são muitas pessoas. Lembremos que é a semana da Páscoa em Jerusalém, e olha, quando Jesus chega ali naquele Pátio das Mulheres, é importante a gente conhecer um pouquinho da história e do espaço ali, né? Então, imagine um lugar que tinha mais ou menos as dimensões de 64 metros de frente por 64 de fundo, que chama, né? De comprimento.
Era uma metragem quadrada muito grande. Muitas pessoas ficavam ali, inclusive muitas mulheres que não podiam sair daquele lugar em direção ao portão de Nicanor. E ali, naquela região, nesse pátio gigantesco, só para você ter uma ideia, para você compreender muito bem o que se passou naquele dia. Haviam ali 13 jarros grandes, que algumas traduções chamam de gasofilácio, mas na realidade eram jarros, possivelmente de mármores grandes, de uma boa altura, onde as pessoas, na realidade, eram 13 jarros, para você ter uma ideia, espalhados por uma parede todinha do pátio das mulheres. E cada jarro daquele era para ser depositado ofertas. E um detalhe, cada jarro tinha uma espécie de um selo, de uma marcação para um determinado tipo de oferta. Então eram 13 tipos de ofertas e cada oferta tinha que ser colocada num daqueles vasos. Para você ter uma ideia, tinha ofertas, tinha um jarro gigante, um gasofilácio que era usado para você colocar ofertas referente aos impostos do ano passado. Tinha um jarro que era próprio para você colocar ofertas referente ao imposto do ano corrente. O brasileiro não ia gostar muito dessa ideia, que a gente já paga muito imposto. Na verdade, o imposto de renda já leva um bocado do que a gente ganha. Imagine entrar no lugar desse e tinha lá desses 13, 2 era só para impostos. E uma boa parte deles eram ofertas obrigatórias e outras ofertas voluntárias. Então, só para você ter uma noção de como era, foi naquele lugar onde estava chamado Pátio das Mulheres, com uma multidão tremenda ali, que tinha numa parede 13 jarros gigantescos, que era onde as pessoas colocavam as suas moedas, as suas ofertas. Era justamente lá que Jesus adentra com seus discípulos, e ele pega e agora vai perceber duas coisas bem distintas. E daí nós vamos já chegar nas lições que nós podemos aprender com Jesus. Vamos aprender sobre as virtudes da verdadeira entrega. O que é a verdadeira entrega para Jesus? Você pode dizer, pastor, esse texto vai falar somente sobre ofertar, sobre dinheiro. Olha, é bem certo que Jesus falou muito sobre dinheiro, Jesus falou muito sobre a generosidade. É muito comum a gente ouvir Jesus falar sobre esse tema no seu ministério. Mas você vai perceber até o final dessa reflexão que não era especificamente sobre dinheiro que Jesus estava falando. Jesus vai àquele lugar com os discípulos e, como eu estava falando, ele percebe duas coisas distintas. A primeira, o texto sagrado diz que ele viu observava uma multidão colocando dinheiro nas caixas e muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Ele percebeu gente com muita grana e colocando naqueles vasos gigantes, alguns chamam de gasofilácio, colocando muitas ofertas. E observe, à medida que eles colocavam as suas moedinhas lá, se fossem muitas moedas, quando essas moedas alcançavam o fundo do vaso, o que acontecia? Muito barulho. Quanto mais moedas, mais barulho. Quanto mais ofertas, mais barulho. E que chamava a atenção de muitos, né? Você pegava lá, o cara lá, abria um saquetel cheio de moeda, aquele barulho todo. E ele observou também uma outra coisa, que muitos ricos lançavam ali grandes quantias, mas também o versículo 42 diz que então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre. A Bíblia vai dizer que Jesus chamou os seus discípulos para falar sobre essa oferta dessa viúva. Quando eu digo que Jesus percebeu duas coisas distintas, ao mesmo tempo que ele percebia a ostentação e o desejo bem declarado daqueles ricos depositarem grandes quantias a tal ponto de fazer muito barulho naqueles jarros, e as pessoas que passavam por perto olhavam rapidinho, opa, ali é uma oferta gigantesca. Jesus percebeu uma mulher que vai num daqueles jarros, num daqueles gasofilácios e deposita, oferta 2 moedinhas. Essas moedas eram 2 moedas de cobre, como Marcos faz questão de deixar esse registro. Só para você ter uma ideia, essas moedas juntas
segundo os historiadores, dizem que possivelmente ela não daria um centavo e meio o valor delas. Eram as moedas de menor valor que existiam naquela época. Enquanto os ricos depositavam grandes e barulhentas fortunas naqueles jarros, aquela mulher depositou 2 ofertas. Certamente quase ninguém ouviu. Mas observe bem que no meio de todo daquele barulho, no meio de toda aquela agitação, o Senhor chama os seus discípulos para falar sobre a distinção entre aquelas pessoas. Jesus vai mostrar para os discípulos que aquela mulher era caracterizada por uma escassez externa. O que ela tinha eram 2 moedas somente. Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer que eram as 2 últimas moedas que ela tinha para o seu sustento, para a sua vida. Era tudo que ela tinha. E ao mesmo tempo, nós vamos ver que aquela mulher que tinha essa escassez externa, era notório que ela, 2 moedinhas das menos valorizadas daquela época, são as que ela entrega. Ela tinha escassez externa. Ele percebeu que outros depositavam grandes quantias ali, mas eles queriam que o barulho das suas ofertas pudessem ser notado pelos que passavam. E aí Jesus percebeu uma outra coisa, que é o que eu chamo de escassez interna. Enquanto aquela mulher tinha escassez externa de recursos materiais, Jesus olha para aqueles que depositavam altas quantias e percebia escassez interna em seus corações. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para isso. Não é que Jesus estivesse criticando grandes ofertas, Jesus nunca fez isso, nem nessa ocasião. O que Jesus estava valorizando era a pequena oferta que naquela época era vista despercebido pelas pessoas que estavam ali. Ninguém percebia que uma viúva fosse ali e depositasse 2 moedas. Mas a grande quantia fazia muito barulho e as pessoas faziam questão de ser notadas. Escassez interna contra escassez externa. Aqueles que depositavam grandes ofertas não tinham muita coisa dentro de si. E aquela mulher que não tinha muita coisa na sua vida material, ela tinha um coração muito rico e muito doador, ao ponto de as únicas 2 moedas que ela tinha, ela entregar naquele gasofilácio, naquele jarro de ofertas. Eu quero chamar a sua atenção para tantas outras nuances que a gente consegue encontrar nessa passagem. Nós vamos observar também nesse texto que nós lemos que Jesus, quando fala que muitos ricos lançavam ali as grandes quantias, e uma viúva pobre chegou e colocou essas 2 moedas pequeninas de pequeno valor. Ele vai aproveitar aquele momento para transmitir alguns ensinamentos sobre o que vem a ser a verdadeira entrega. E quando eu falei no início dessa minha palavra que eu disse para você que eu ia comprovar que essa passagem não está ensinando somente sobre dinheiro, sobre ofertar, sobre doar, eu quero comprovar isso para você agora. Jesus estava falando sobre a verdadeira entrega, sim, porque aquela mulher, ali quando se apresentou naquele pátio das mulheres, aquela pobre viúva, e ela pega e chega com somente, deixa eu pegar as moedinhas de novo, somente 2, poderíamos dizer, insignificantes moedas. Jesus vai transmitir, ele chama seus discípulos, e eu creio que 2000 anos depois ele está nos chamando nessa semana de Páscoa, para nos falar sobre a verdadeira entrega. E sabe como é caracterizada a verdadeira entrega? Que ensinamentos podemos ter sobre entrega? O primeiro deles é que Jesus nos observa. Eu chamo a atenção eu gosto muito dos detalhes dos textos bíblicos. E o versículo 41 diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão. Ele observava a multidão. Tem um lance interessante, sabe qual é?
A palavra original que Marcos usa para falar que Jesus observava a multidão, assim como ele observou também uma mulher viúva, pobre, com 2 moedas na mão. A palavra que é usada ali pelo evangelista Marcos é a palavra no grego que é usada para alguém que examina cuidadosamente e que dá atenção para os detalhes. Jesus observava atentamente a multidão, onde estavam aqueles que depositavam grandes quantias nos jarros, que faziam barulho para chamar atenção, que tinham muita riqueza exterior, mas que eram internamente escassos, como eu falei. E Jesus também observou em detalhes aquela mulher. Ele observou o coração dela. Ele conseguiu detectar uma viúva no meio da multidão. Ele conseguiu detectar uma mulher pobre no meio de tantos ricos. Jesus olha com detalhes, ele examina cuidadosamente. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus nos observa com detalhes. Jesus observa você com muita atenção, tanto para as coisas boas como para as más. Aquelas pessoas que estavam com a intenção errada, depositando as suas ofertas, Jesus sabia, Jesus estava atentamente olhando para elas. Assim como também Jesus olhou com muita atenção, Jesus observou com muito cuidado uma mulher pobre, viúva, e que tudo que restava do seu dinheiro naquele dia eram 2 moedas, e ele pega e olha com muita atenção para ela, para as suas 2 moedas, mas principalmente ele olha com muita atenção e com muito cuidado para dentro do seu coração. Você precisa aprender nessa semana da Páscoa que os olhos de Jesus estão por toda parte, observando os bons e os maus. Assim diz a Bíblia. E eu quero lembrar você também que Jesus olha para o interior e não para o exterior. O que Jesus condenou naquele dia não foi a oferta de grande valor, mas sim a atitude do coração. A atitude do coração daquela viúva pobre era uma. A atitude do coração daqueles vários ricos que depositavam suas ofertas era outra. Jesus cuidadosamente e atenciosamente, nos detalhes, ele faz a leitura desse coração. Lembre-se das palavras que Deus falou para Samuel, quando Samuel foi enviado para ungir Davi como rei de Israel. Vai à casa de Jessé, um dos seus filhos vai ser o novo rei de Israel. Jessé começa a olhar para os grandões, para os saradões, para os bonitões. E Jessé diz: poxa, esse aqui tem perfil de rei. Deve ser esse aqui. Olha, esse aqui vai se destacar no meio da multidão, ele tem porte físico para isso. Deus chama a atenção do profeta Samuel, de Samuel, olha, Deus não vê como o ser humano vê. O ser humano olha para o exterior. O ser humano olha para que marca de roupa você está usando, que carro você tem, qual o tamanho da sua casa. Samuel, eu não olho para essas coisas. Eu olho para o que está no coração dessas pessoas. Para Deus não importa se você tem muito ou pouco. Para Deus importa o que você tem no seu coração. Esse é um ensinamento que Jesus deixou naquela terça-feira para os seus discípulos. Mas tem outra coisa que me chamou a atenção. É que não somente a observação de Deus é diferente, como também a sua avaliação. Eu falei para você há minutos atrás que aquelas 2 moedas somadas, alguns dizem que não valiam 1 centavo, outros dizem que valia um pouco mais de 1 centavo. Eu não sei, a gente faz muito tempo, não temos mais como precisar isso. Mas o fato é que, para Jesus, nas palavras dele, olha só o que ele disse para os discípulos. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Jesus avaliou de uma maneira diferente. 2 moedas para Jesus valeram mais que grandes fortunas colocadas naqueles jarros ou caixas de oferta. Jesus faz uma avaliação diferente. Enquanto muitos ricos lançavam muitas ofertas, muitas quantias, Jesus
percebe que não está na quantidade, está na proporção. Você consegue perceber isso? E aqui eu consigo destacar duas coisas para vocês. Estava na proporção. O pouquinho daquela mulher era maior do que o muito daqueles outros. Jesus avalia pela proporção. Jesus também avalia pela diferença entre o senso de dever e o senso de entrega. Aqueles que depositavam grandes valores talvez estavam cumprindo obediência a uma daquelas 13 tipos de ofertas. Não, tem que depositar, então vamos lá e vamos depositar muito e vamos fazer barulho para mostrar que a gente está cumprindo a lei. Era dever da parte deles. Para aquela mulher, aquelas suas 2 moedinhas que ela estava entregando, não era por obrigação, era por causa que o seu coração mandava ela fazer isso. Eu quero lembrar você que nada do que se faz para Deus por obrigação é válido para o Senhor. Ele não observa se você está fazendo algo para Ele por obrigação. Ele não avalia se é por obrigação. Ele quer saber se você está fazendo de coração. É isso que conta para Deus. É por isso que tem coisas que são feitas de forma tão simples, que parecem tão minimizadas, mas são feitas com tanto amor, com tanta entrega, que se tornam mais valiosas que grandes realizações nesse mundo. Não é o barulho, não é o dever, é o coração que vale, é o coração que faz a diferença. E para você não dizer que eu abandonei totalmente a questão da conotação financeira dessa passagem, eu vou sim deixar um ensinamento que Jesus passa nessa passagem para os seus discípulos nesse dia, naquela terça-feira no Templo de Jerusalém. Ele nos ensina que se é para doar, se é para ofertar, se é para entregar o dízimo, se é para participar de uma campanha, que seja então com amor, que seja com fé. Eu quero falar para você somente mais uma coisinha. Aquela mulher só tinha 2 moedas. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui para encerrar. Aquela mulher só tinha 2 moedas, certo? É o que a Bíblia diz. Ela só tinha 2 moedas. O texto bíblico diz que ela entregou aquelas 2 moedas naquele jarro de ofertas. Eu pergunto para você, aquela mulher depois que entregou a sua oferta, ela foi para casa e morreu? Ela morreu de fome? Sim, porque era o último dinheiro que ela tinha e ela ofertou. Você acha que aquela mulher foi para casa, esperou a morte, esperou a fome lhe consumir e morrer? Eu vou lhe dizer, a Bíblia não fala mais sobre essa viúva pobre. Mas pelo conhecimento que eu tenho de Deus e das Escrituras Sagradas, eu posso lhe afirmar uma coisa. Aquela mulher foi para casa e ela foi alvo da provisão de Deus para o resto da vida dela. Você lembra da viúva de Sarepta? A última refeição que ela tinha para comer junto com o filho, ela entregou para o profeta Elias, que foi enviado por Deus para aquela família. Uma viúva, novamente, e um filho. A Bíblia diz que Deus se fez multiplicar o alimento e nunca faltar a comida para ela. Você vai doar, você vai ofertar, você vai entregar seu dízimo, faça isso com fé. Porque a semelhança dessa viúva pobre que fez isso com fé, e eu creio que Deus nunca deixou faltar nada para ela, Deus vai fazer o mesmo com você. Eu sempre digo que não precisaríamos de tantas campanhas se todo o povo de Deus fosse fiel em tudo aquilo que Deus lhes concede. Mas nós não temos fé suficiente, nós não temos amor para poder doar com fé e com amor. E você possa aprender com Jesus que vale a pena doar, mas doar com fé e com amor. Eu quero concluir minhas palavras dizendo para você uma frase que Lucas escreveu no livro de Atos. E é interessante que somente o livro de Atos faz esse registro dessa fala de Jesus. Mas Lucas diz que certa feita Jesus falou: há maior felicidade em dar do que receber. Que você possa ser feliz a partir de hoje, vivendo a virtude da entrega, sabendo que Jesus avalia de uma forma diferente dos seres humanos. Ele observa cada um de nós, e quando nós doamos com amor e com fé, nada vai nos faltar, assim como eu creio que nada faltou para aquela viúva. Amém?
Nós vamos agora entoar uma música maravilhosa que eu pedi para o Teótrefes preparar para a gente nessa noite. E olha, é uma música que tem como uma parte dela dizendo: tudo entregarei. Se essa palavra falou com você hoje, e se a partir de hoje você quer lidar com as suas finanças, e não somente com isso, mas com o seu tempo, com os seus bens, com os seus talentos, entregá-los de uma maneira diferente para Deus a partir de hoje, eu queria que você agora fizesse desse cântico a sua oração. Vamos ouvir. Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mau renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto o teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei.
estou ouvindo o som agora sim. Glória a Deus pela música, obrigado, Teótrefes. E olha, eu quero encerrar a estrada para o Calvário de hoje, lembrando a você que amanhã tem mais. Mas antes de encerrar, eu quero deixar para você que está me acompanhando aí ou aqui, lembre que nós falamos de 2 moedas, as 2 moedas da viúva pobre, e agora nós acabamos de cantar que tudo eu entregarei, tudo entregarei. Eu quero levar você a refletir se você está disposto a entregar tudo. Seu tempo, seu dinheiro, seus bens, seus talentos, sabendo que Deus avalia como a gente faz essa entrega de uma forma diferente. Que Deus nos observa como nós fazemos a entrega disso. E que vale a pena doar com amor e fé, sabendo que Ele nunca vai deixar faltar nada daquilo que nós entregamos para Ele. Essa é a essência da verdadeira entrega. E se a viúva naquele dia deixou naquele jarro de ofertas 2 moedas, era tudo que ela tinha, talvez o que mais valioso você tenha seja a sua mente e o seu coração. Hoje eu convido você a fazer como fez aquela viúva, a pegar a moeda da sua mente e entregar para Deus. Pegar agora a moeda do seu coração e dizer: Senhor, eu dou totalmente a Ti a partir de hoje. Essa foi a mensagem que Jesus deixou naquele dia para os seus discípulos, naquela terça-feira da última semana dele. Hoje eu quero convidar você a receber esse ensinamento e a viver uma vida de verdadeira entrega a Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus possa falar ao seu coração através dessa mensagem. E amanhã, quarta-feira, se Deus permitir, nós estaremos falando sobre a última quarta-feira de Jesus na terra. O que nós vamos falar? Você vai saber se estiver conosco amanhã às 20 horas, horário de Manaus, 21 horas, horário de Brasília. E nós vamos continuar aqui, nesse mesmo CIB Manaus canal, nesse mesmo CIB horário, nós vamos continuar a nossa jornada na estrada para o Calvário. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, uma noite abençoada, uma continuidade de uma feliz semana de Páscoa para todos vocês. E olha, eu espero todos vocês e conto que vocês chamem outras pessoas para estarem conosco amanhã na estrada para o Calvário. Um grande beijo, Deus abençoe a todos vocês e uma boa noite.